Preparem o abanador. Preparem, que hoje tem fogo no parquinho. Fogo do bem, né? Vamos pegar fogo no parquinho. Já pega o abanador. Já pega alguma coisa. Sejam todos bem-vindos. Você que está assistindo esse vídeo pelo meu canal do Instagram, pelo meu canal do YouTube, senta, pega uma água, pega um abanador, que hoje vai ter fogo no parquinho. Hoje vai ter assunto para pegar fogo mesmo. Vai se abanando aí, eu sei que tá fresquinho. Nós estamos num período muito bom. Boa noite, Dourado, seja bem-vindo. Mas hoje eu não tô boa para alisar ninguém. A live de quinta-feira, os assuntos de quinta-feira, gente, são assuntos de verdade. Mas verdade mesmo, da gente, ó, pega o abanador que é melhor. Na quinta-feira é relacionamento nu e cru, é constelação familiar, é bala na agulha, como se diz, você na espada do tubarão ali, como é que é o nome daquilo? Na rampa do tubarão, no trampolim do tubarão do navio, esqueci o nome daquilo, gente. Só quem tá aqui, só quem aguenta tá aqui, tem que ser muito homem, tem que ser muito mulher para aguentar tá aqui. Sejam todas bem-vindas, Juliana, Elisângela, os homens também, Walter, a Vignoli, Joilson, né? Juvan. Essa é uma live para homens e para mulheres. Olha o tema que eu vou trabalhar para o amor dar certo. Por que a relação esfria? Por que a sexualidade fica horrível? Tem solução, Ellen? Tem solução. Tudo tem solução. Toda solução passa por um processo chamado autoconhecimento. Toda cura, toda mudança e toda melhora passa por um processo chamado humildade. Passa por um processo chamado evolução. E passa por um processo que é quando a sua alma diz assim, eu não aguento mais. Não aguento mais passar por isso. Não quero mais viver esse tipo de situação. Não quero mais sentir este desgosto. Não quero mais ficar sem entender o que está acontecendo comigo e com meu parceiro. Tem solução? Tem solução. Tudo tem solução, gente. Vou explicar bastante coisa hoje, baseada nas técnicas do Theta Healing e da constelação familiar. E sabe por quê? O que me motiva a falar sobre isso assim? Porque eu vejo tanto sofrimento numa coisa que era para ser tão natural, né? Não era para ser natural. Deus nos deu uns aos outros, o homem para a mulher e a mulher para o homem, para que vivamos esta existência de uma forma mais leve, né? Com companheirismo, com parceria, com cuidados. Depois que você sai da casa da sua mãe, que você é um adulto, você vai para o lado de alguém, né? Para cuidar e ser cuidado. O que acontece nesse meio termo aí que dá errado? O que acontece aí entre esse caminho de saída da casa do pai e da mãe e permanência na sua vida de adulto que dá errado? Você tem coragem de ficar nessa live mesmo? Você tem coragem de querer descobrir o que está acontecendo com você? É uma decisão que exige muita coragem para ouvir o que eu vou falar. Não é simples, gente. Não é simples. A gente vai partir do princípio espiritual e das ciências das relações, tá? O que é constelação familiar? É a ciência das relações. O que é ciência? Ciência é um estudo que se pesquisa para trazer
cura, para trazer soluções, para trazer melhora. Quando o ser humano não conhecia, por exemplo, a penicilina, que era o famoso antibiótico, hoje a amoxicilina, né, que é a marca, as pessoas morriam de resfriado, as pessoas morriam de gripe, de dor de garganta, de amidalite, porque tinham infecções e não conseguiam combater as bactérias. Veio a ciência, a medicina, a pesquisa, descobriu um fungo que evoluído de alguma forma que eu não sei explicar, porque eu não sou médica, não sou bioquímica, não sou da área da farmácia, mas aquele fungo combatia esse tipo de bactéria. Descobriu-se a penicilina. Tantas outras evoluções da ciência para cura do corpo físico. A constelação familiar e esses outros processos de terapias integrativas são para cura da alma, mas é ciência. E a constelação familiar é a cura das relações. Se a sua relação está doente, se a sua relação não está saudável, não está fluindo, é porque está doente. Quem? A sua alma que se relaciona. E hoje eu trouxe um negócio aqui para mostrar bem direitinho. Estão vendo esse cano aqui? Vou exemplificar para vocês. Esse aqui é um cano de uma cortina que eu vou instalar. Traz daqui, tá, mamãe? Deixa eu só trocar o tripé, que esse tripé aqui tá muito ruim, muito baixinho. Pode deixar o computador. Desculpa o barulho aí, que eu tô organizando aqui meu circo. Só um pouquinho, gente. Dá um notebook pra mãe, que eu vou abrir ele daqui a pouquinho também. Aguenta firme aí que eu vou montar meu cenário aqui, rapidinho. E a gente já continua. Aqui é que meu carro chegou agora, minhas coisas estavam todas dentro do carro. Então, vocês estão vendo aqui, tudo improviso da vida como ela é. E a Nancy tá aqui, né, Nancy? A Nancy perguntou assim, você tá preparando pra live? Eu falei, não, eu tô erguendo as pernas um pouco, daqui a pouco eu vou preparar pra live. E eu não preparei, né? A gente faz tudo aqui, rapidinho. Vamos lá. Eu até fiz um vídeo explicando sobre isso. O que acontece com a gente, né? Vou fazer exercício sistêmico no final, então se prepara. Eu não vou conseguir abrir isso aqui, mas eu vou mostrar. A ciência das relações, elas obedecem ordens do amor. Vamos recapitular? Quem é minha aluna, escreve aí a turma que você fez da Jornada das Sagradas, para incentivar as outras a fazerem, mas você já deve saber. São 3 leis do amor. Primeira lei, hierarquia. A hierarquia diz respeito a você honrar todos que vieram antes e priorizar algumas situações que vêm depois. Exemplo, Ellen, o que é prioridade? O filho ou o marido? Quem é prioridade? O filho. Quem tem mais importância? Porque eu devo honrar o casal. Então, relacionamento de casal está numa prioridade acima da paternidade. Mas por quê? Porque antes dos filhinhos surgirem, vamos pensar que esse é um cano da sua vida, tá? É um cano da vida. E aqui tem os filhos. Tá você, seu esposo e a criançada. Ó, você, o esposo e a criançada. Eu tô pegando isso aqui para dar um exemplo. Antes dos filhos nascerem, o casal surgiu. E como a primeira lei das constelações familiares diz que a honra a quem veio antes é uma lei do amor para as coisas funcionarem, então você precisa pensar, eu primeiro cuido do meu marido ou cuido do meu filho? Nessa situação você vai cuidar de quem está mais doente, de quem está dependendo de você. Mas o que é a prioridade naquela relação? Tem muita mulher aí que deixa de atender o marido, deixa de se conectar com o marido e vive em prol dos filhos. O relacionamento de casal tem prioridade
sobre a paternidade, é o que diz Bert Hellinger. Por quê? Porque o casal veio antes dos filhos. Não estou falando de vida, estou falando da relação de casal. Seu filho estiver doente, seu marido estiver doente, você vai avaliar quem está precisando mais de você, seu marido ou seu filho. Isso é óbvio. Mas numa relação, entre a relação mãe e filho e a relação mulher-marido, o que eu preciso priorizar? Qual que eu tenho que realmente construir forte? É a relação com o marido. O filho, ele vem depois. E o filho vai embora, porque o filho não é seu. O filho vai para o mundo. O filho nos é, todas as pessoas nos são emprestadas para que a gente cuide delas por um tempo e depois elas vão embora. Seja pela morte ou seja pelo destino, a gente não sabe. Então, essa é a primeira lei do amor, da questão da hierarquia. Para que eu estou explicando isso? Porque isso funciona de uma maneira muito perfeita para que seu cano esteja limpo e o amor flua. O tema da live hoje é nossa relação não flui mais. Então, eu estou mostrando para você quais são as sujeirinhas que podem acontecer nesse cano. Então, o relacionamento de casal tem prioridade sobre a paternidade. Vocês que estão com problema no casamento e têm filhos, quem vocês estão priorizando mais na relação? Qual relação você está priorizando? Você prioriza mais a relação com seus filhos, isso homens ou mulheres, geralmente a mulher, né, que tem um pouco mais de dificuldade com isso, ou você está priorizando mais o seu marido? Ellen, mas meu bebê é pequeno. Você fala que a mãe tem que ficar com o bebê no pé até os 5 anos de idade. Sim, mas dê um certo horário, você vai falar, agora querido filho, agora querida filha, você vai dormir, porque a mãe vai cuidar do papai. Isso é a questão da prioridade a quem veio antes. Você está disponível para os filhos enquanto eles dependem de você. Mas ele não pode extrapolar o horário, que até os psicólogos podem te auxiliar dizendo que se você fizer isso, você não está educando seu filho. Criança tem que ter limite. Tem que saber ouvir não, né? E isso tudo é muito saudável para a educação da criança. Recapitulando, primeira lei do amor, hierarquia, quem veio antes. Então, Ellen, se quem veio antes tem prioridade, eu preciso honrar meu pai e minha mãe ficando primeiro com eles do que ficando com meu marido? Aí existe uma outra construção desta hierarquia. O pai e a mãe nós devemos sempre honrar como pessoas que nos deram a vida e que nos deram a força de vida. Mas o nosso papel não é com eles. Lembra que eu falei no início da live que a gente cresce e vai embora de casa porque a gente vai cumprir um outro destino? Esse é o destino dos filhos. Porque o pai e a mãe, eles são casal e eles vão continuar casal depois que os filhos forem embora. Então, quem precisa cuidar deste homem, desta mulher, depois que os filhos crescem, são eles mesmos. O homem cuida da mulher e a mulher cuida do homem. Não tem outra questão. Mas minha mãe ficou viúva, ou minha mãe separou, ou meu pai separou. Mesmo assim, quem é a pessoa que é o parceiro desta mulher e a parceira deste homem é quem morreu, é quem separou. Aquilo não se dissolve. Você vai honrar seu pai e sua mãe do lugar de filha. E o que uma filha pode fazer pelo pai e pela mãe? Cuidar quando ele precisa, não abrir mão da sua vida, da vida com seu marido e da vida com seus filhos para ir lá cuidar da mãe e do pai porque o marido faltou, porque a esposa faltou. Um deles foi embora. Isso é muito sério, gente. E é tão sério que a frase, as perguntas que eu mais recebo são: eu não consigo sentir prazer com meu marido. Por isso que eu tô falando que eu vou pegar no dedo na ferida. Eu não consigo... eu fujo do meu marido, as mulheres dizem, né? Eu tenho um problema antigo, muito antigo,
que eu estou desconectada do meu marido, eu não sinto vontade de ficar perto dele. E daí eu vou dizer uma coisa para vocês. Dentro da espiritualidade, a gente entende que casais, eles podem viver para o resto da vida juntos, ou eles podem viver por um tempo, que é um tempo de aprendizado, um tempo de evolução da alma. Se a sua alma se preencheu naquele período de evolução, não estou falando de ego, estou falando de avanço de alma, evolução da alma, evolução espiritual, por um certo tempo você cumpriu a missão com aquela pessoa em termos de crescimento, por dor ou por amor, pode ser que essa relação acabe, pode ser que vocês se tornem amigos, pode ser que vocês se desconectem completamente como homem e mulher, acaba a intimidade, acaba a conexão sexual, aí realmente cada um vai para um lado e acabou. Isso é muito comum. Às vezes nós somos casadas com a nossa família, com um parceiro que é a nossa família de alma, que a gente chama isso. O que quer dizer isso? Calma que eu vou explicar. Você se casa com uma família que se dá super bem. A sua sogra, o seu sogro parecem seus pais. São parentes, mais parentes que seus parentes. Você ama aquele pessoal de verdade. Isso se chama família de alma. É da sua família, mas não é de sangue, é família de alma. E às vezes a família de alma é tão maior que o casamento que você só se casou com essa pessoa inconscientemente porque esta pessoa trazia de volta para você, para sua alma, esta família de alma. Queria te ajudar na sua jornada, queria te ajudar a criar os filhos que você ia ter, que ia te ajudar na sua educação, na vida adulta, que ia ajudar você na sua profissão. A família de alma, isso a gente entende no Theta Healing. E aí o casamento fica prejudicado, porque você se casou com aquele homem ou aquele homem casou com você, mulher, só para cumprir esse laço com a outra família que você não é de sangue, mas é uma família de alma. Entende o que eu tô falando? Aí é uma relação que o casal perde a conexão sexual completamente. Existe um amor, existe uma consideração muito grande, um respeito muito grande, mas não tem conexão sexual, não tem homem e mulher ali. Mas esses são casos, gente, comuns, mas não começa, eu não quero que você crie na sua cabeça explicações que seu problema é o que eu estou dizendo. Eu estou te dando aqui pinceladas de algumas realidades que a gente percebe nos atendimentos de constelação. A constelação é um processo completamente individual. A gente não pega um livro e fala isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não. Tudo é individual. E não tem uma técnica, uma regra das técnicas. A gente vai sentindo e aquilo vai se revelando em cada pessoa que faz a constelação. Cada um é um. Às vezes eu atendo problema de casal, atendo o homem e atendo a mulher. A mulher, o problema dela com o marido era um. Atendo o homem, o problema dele com ela era outro. Completamente diferente. Então assim, cada pessoa é uma pessoa diferente. Deixa eu acender essa luz aqui que eu tô com dificuldade. Ah, melhorou. Tava escuro. E aí é a mágica da evolução. E a mágica das leis sistêmicas. Vou trazer para vocês uma pergunta aqui que eu recebi, um depoimento. É triste de ouvir. Por que eu estou falando dessa questão da família de alma? Porque realmente isso pode acontecer. De você estar casada com uma pessoa que iria te ajudar, a família dela iria ajudar você na sua jornada de vida, né? Ajudar você a ter os filhos, ajudar você a ter alguns aprendizados e pronto. Mas existem também os nossos equívocos, as nossas dores emocionais que criam desconexão do casamento. E isso é muito triste. Sabe por quê? Porque se você não resolver a sua questão pessoal, que trouxe essa dinâmica sem conexão com seu parceiro, dessa relação que não está fluindo mais,
Você vai caminhar sozinha 6 meses, você vai caminhar sozinho 1 ano, você vai encontrar um outro parceiro e o que vai acontecer com esse outro parceiro? Você vai ter o mesmo problema com ele. De uma outra forma, isso vai se apresentar, mas é o mesmo problema, porque você não curou a sua alma, você não aprendeu o que você tinha que aprender. Você não olhou para você e disse, nossa, o meu problema nessa situação é porque eu tinha uma relação muito conflituosa com a minha mãe. Ou o meu problema nessa situação é porque eu tinha ciúmes do meu pai. Você vai continuar com ciúmes com seu pai, do seu pai, você vai continuar idealizando o seu pai como o melhor homem do mundo, você larga o primeiro marido, vai para o segundo relacionamento e outros problemas vão acontecer. Então, se é uma relação que tem agressão, se é uma relação que tem muito desrespeito, você precisa largar esse homem, pedir ajuda e se separar realmente. Se teve muita traição, né? São soluções para esses casos que são muito difíceis de consertar. Nada é impossível, mas são muito difíceis, né? Se romper um elo, isso já não é casamento, isso já é uma relação de desrespeito, isso é uma relação abusiva. Mas, no geral, eu indico que cada problema de relacionamento que você vai tendo, cada crise no seu casamento, observe a informação que você está recebendo de você mesmo e do seu parceiro e aproveite e olhe para isso. O que está errado? É a primeira lei do amor? Você não está honrando a hierarquia? Você não está dando prioridade para o casal em relação à paternidade e à maternidade? Será que não é isso? Ellen, mas a gente perdeu completamente a nossa conexão sexual. Como é que eu retomo isso? Será que você não saiu do seu feminino e está mais na sua energia masculina? Meu marido não me procura, eu quero que meu marido me agarra. Será que você não está muito fechada na sua sexualidade? Será que sua sexualidade não está travada? Como é o padrão das mulheres do seu sistema familiar? Será que elas precisaram ser muito independentes e muito fortes? Ou será que elas eram muito submissas? E você olhava para cada uma delas e dizia, eu não quero ser isso e eu não quero ser aquilo. E quando você diz, eu não quero ser igual minha mãe, eu não quero ser igual minha avó, aí você vai colocando todo o lixo das dores das suas ancestrais. Não é o lixo da ancestral, pelo amor de Deus. O lixo que sobrou das dores dela dentro de você e se alinha a isso e começa a ter um comportamento na vida inconsciente presa nas suas ancestrais. Então, a hierarquia de pai e mãe diz outra situação, que eu devo honrar os meus antepassados como? Deixando com eles a história deles. Eles me deram uma vida, eu recebo essa força e faço o meu caminho de uma forma diferente. Jamais eu posso julgar os meus antepassados. O que é julgar, Ellen? Olhar para eles e falar, que dó. Olhar para eles e falar assim, Deus me livre a vida deles. Isso eu estou infringindo uma lei do amor. Quando eu julgo, quando eu aponto o dedo, quando eu rejeito meu antepassado, a minha mãe, a minha avó, eu estou numa posição maior que ela. É como se eu fosse muito mais poderosa. E não é, nós somos menores que os nossos antepassados. É muito mais um olhar de gratidão que a gente precisa ter e de liberdade, de olhar para a vida como uma grande oportunidade que você tem. E muita gente, eu estou tentando achar as mensagens que eu recebi aqui, mas o Instagram não está me permitindo achar isso. Eu quero que vocês perguntem aqui na live, tá? Porque é muito mais fácil eu responder na live as perguntas de vocês do que ler as perguntas que estão chegando pelo Instagram, que às vezes eu perco nas perguntas. A outra lei do amor que é importante é o seguinte, ainda sobre quem veio antes. Tem muita relação de homens, por exemplo, que eu atendo, e de mulheres também. Nós começamos uma nova relação sem fazer o desfecho da antiga. Às vezes a gente vira as costas
para os nossos ex. Às vezes, as relações foram terminadas lá atrás com desrespeito, com briga, com mau humor, né? Com mágoa. E a pessoa, quando anda para frente, para o próximo casamento, para a próxima relação, carrega no coração o peso que ficou da antiga relação, do antigo casamento, do antigo noivo, do antigo parceiro. E quem vai sentir isso? O novo parceiro ou a nova parceira? Porque entre você e seu novo parceiro, ou entre você e sua nova parceira, estão esses antigos, esses ex ou as ex-mulheres mal resolvidas. Como assim, Ellen? Que coisa confusa, assunto do passado. Não, gente. A lei do amor diz para a gente obedecer à hierarquia, que os que vieram antes têm precedência. Então, o que quer dizer isso? Quando eu estou me abrindo um novo relacionamento, eu preciso estar bem resolvida com os relacionamentos passados. Esses dias eu atendi uma constelação de um homem, e uma constelação muito bonita. Eu fiquei, assim, muito grata de atender um homem já na maturidade. E eu digo para vocês que os homens procuram sim atendimento, mas quando eles já não têm mais chances naquela relação, quando eles já estão, eles já viram que eles perderam. Infelizmente, o homem só toma atitude de se cuidar, de se olhar quando ele está doente ou quando ele está perdendo a família, perdendo a esposa, perdendo os filhos. Aí ele decide olhar para os problemas dele. E é por isso que a relação precisa ter equilíbrio, né? A mulher precisa falar não, a mulher precisa se posicionar. Enquanto você estiver aí abraçando, perdoando o tempo todo, relevando o tempo todo, sem você contrabalancear, ele vai continuar nesse processo sem se conhecer porque ele está nessa postura que traz dor. Porque o homem também, às vezes, está numa postura que não é adequada, mas ele não enxerga. Ele não enxerga. E se você falar muito na orelha dele, daí que ele implica mais ainda. Então, você precisa se posicionar, que é a segunda lei da constelação familiar, que é o dar e receber. O marido fez algum tipo de coisa reprovável, você precisa recuar, sair de perto um pouco e dar o troco um pouquinho menos. Como assim, Ellen? Vamos lá. Marido chegou tarde em casa. Vou dar um exemplo bem besta, que isso não vai acontecer agora porque nós estamos na pandemia, mas vamos supor. Marido chegou tarde em casa. Contra um acordo de vocês, descumpriu um acordo de vocês. No outro dia, você dá uma queimadinha no arroz, que ele não gosta. Mas não fala nada. Diz assim, ai, desculpa. Ai, queimou o arroz. Pois é, né? Queimou o arroz. Né? Por exemplo, se ele gosta muito de uma roupa, gosta muito de uma coisa, você, esqueci. Não lembrei. Mas não faz a birra. Não passei porque você não merece. Isso é atitude infantil. Isso é atitude incoerente de uma mulher sábia de um casamento. Isso é birra, isso é feio, tá? Isso é só criança birrenta brigando com o papai, com a mamãe e com os irmãos. Isso não é atitude de mulher diante de um marido. Seu casamento vai falir mesmo, daí vai ter desconexão e não vai fluir nada. Vai virar um horror isso, né? Então, isso traz o equilíbrio. O que geralmente acontece, né? Ou as mulheres fazem essa birra, ou elas se fecham, silenciam, emburram quando algo de errado acontece e endurecem o coração. A lei do equilíbrio não é para você endurecer o coração, é para você dar a correção ao outro com amor. A gente deveria fazer isso com os filhos também. Quantas vezes você corrigiu seus filhos com raiva? Eu também, gente, é difícil, a gente fica com raiva, você tem vontade de pegar eles assim, mas é um exercício
de corrigir eles no momento em que você não está mais com raiva, que a raiva já passou. A raiva leva 8 segundos para desaparecer do nosso corpo. Se a gente continua com raiva, que a gente continua pensando em outras coisas que dão raiva, mas biologicamente ela desaparece em 8 segundos. Você respira, espera a raiva passar e faz a correção, faz a intervenção, faz a fala da sua posição assertiva sem estar com ódio no coração, sem endurecer seu coração. Isso se for necessário falar. Muitas vezes só uma posição de recuo ou de silêncio, você já está dando um equilíbrio, né? Ou uma situação um pouco mais grave, você sai para passear com as amigas, mas não joga isso na cara, não espirraça isso, sabe? Seja inteligente, isso é sabedoria feminina. Então, a segunda lei para esse cano ficar limpinho é você ter o equilíbrio do dar e receber, né? Fez algo bom, você retribui, não imediatamente sufocando. Ele fez algo bom, deixa o efeito dessa emoção acontecer, entrar na neutralidade, porque daí vocês se separam e voltam a se juntar. Hoje eu estava atendendo uma cliente, disse para ela, a relação, e quem é minha aluna sabe disso, a relação precisa de intimidade, vulnerabilidade, a sexualidade precisa de distanciamento, não é separação, é distanciamento. Eu me distancio um pouquinho, eu recuo um pouquinho, vou cuidar das minhas coisas, vou fazer um salão, vou reunir-me com as minhas amigas, vou passear com as crianças, vou jogar um charme de longe pro marido, né? Ele fala, o que ela tá fazendo? Eu falo que uma coisa maravilhosa é vocês começarem a fazer vaporização do útero, que a gente faz uma vez por mês, online, gratuita, e falar pro marido, olha, eu estou no meu momento agora, vou vaporizar, e quando você aprender a fazer, que você faça sozinho uma vez por semana, eu preciso do meu momento no meu quarto. Ai, mas o que você vai fazer? Eu vou cuidar do meu útero e da minha sexualidade. O cara vai ficar imaginando coisa. Ele não pode ver você fazendo vaporização. É o seu momento. E quando ele fica imaginando essas coisas, ele fala, nossa, minha mulher faz uma tal de vaporização do útero e fica toda diferente. Fica, nossa, o que será que ela tá fazendo? Ele não tem que saber. É esse distanciamento que a gente precisa da sexualidade. Não fazer xixi junto, né? Não fazer o número 2 junto. Jamais fazer o número 2 junto, gente. Pelo amor de Deus. Intimidade é intimidade de alma. Sexualidade eu preciso, de distanciamento. E eu não vou além, né? Mas aquelas porquices, né? O homem é muito visual. Você tem que estar com a higiene em dia, você tem que estar depiladinha. Se você menstrua, cuidado com a sua menstruação. Por isso que eu falo que é maravilhoso coletar a menstruação, porque ninguém vê, né? Você não deixa resquícios pela casa, você coleta, põe no potinho de vidro, mistura com água, joga nas plantas num horário que ninguém vê. No momento que você vai ao banheiro para tomar banho, porta fechada, trancada. A sexualidade flui assim. Isso é o equilíbrio de dar e receber, né? Eu sei que tem casais que os homens são muito parceiros da mulher. Quando a mulher ganha neném, ele que faz o curativo. Não estou dizendo disso. Se você estiver doente, seu marido vai ajudar você. Eu não estou falando dessa situação, gente. Eu estou falando do dia a dia. Entende? Se você estiver doente, fez uma cirurgia, está precisando de cuidados, vocês são um pelo outro, um protege o outro. Mas no dia a dia, não deixa desmoralizar seu corpo. Cuida, preserva. Eu tive uma amiga que ela era o máximo. Ela estava parida, dando mamar, ela achou uma cinta fio dental. Eu falei, mas já é demais. Você está num outro momento, você não precisa ficar se preocupando se você está bonita ou gostosa agora. Você está amamentando. Seu marido também vai viver esse processo junto com você, né? Ai, não, mas eu quero estar linda e bela. A gente não consegue segurar isso por muito tempo, porque cansa, né? É um outro momento, você está com outros hormônios. Então, compreende que eu estou falando? Que é no dia a dia, né? Daquele cuidado enquanto estão normais.
Agora, por exemplo, Ellen, eu tô menstruada, tô passando mal, tô com cólica, tô manchando toda. Gente, é seu marido, é seu parceiro, não tem erro nenhum disso. Eu estou falando para não desmoralizar as suas intimidades, que isso é você com você. Entende? Então, recapitulando, segunda lei do amor, a reciprocidade. E pegando o caldinho da primeira, que é honrar os que vieram antes. Essa constelação que eu atendi, eu vou voltar nela, do homem que quis o atendimento, a mulher, a nova mulher, que é casado, tem filhos, ela estava conectada às dores das ex-namoradas. Teve relacionamento que houve aborto, teve relacionamento que houve filhos e esse casamento acabou e ele se distanciou da mulher e dos filhos. O cano numa situação dessa da pessoa vai ficando todo cheio de rasuras, de ranhuras. E o amor, em vez de fluir, é como se fosse pedra no rio, vai batendo e vai parando o amor ali. Ele engasga. Então, o passado da pessoa precisa estar no coração da esposa, da nova esposa, com honra a todas que vieram antes e aos filhos que vieram antes, mas principalmente do homem. E ao contrário também, os esposos, os primeiros esposos da mulher, os primeiros namorados, os noivos, os filhos que ela teve com esses parceiros precisam estar todos com honra no seu coração, para que ela se abra para o novo relacionamento. E se isso não acontece, o seu parceiro atual vai pegar as dores dos anteriores. Como assim? Ele nem conhece. Isso, gente, é o que a constelação familiar explica. Nós somos todos um. Não precisa de papel, não precisa de presente ou passado. Não existe isso na alma. A alma é. Os sentimentos não são sentimentos do passado. Se eles não forem acolhidos, eles continuam vivinhos na sua cabeça, vivos no seu coração, né? Tudo isso faz você desconectar do seu parceiro. E você não sabe por que é. Então, assim, eu falo isso com toda a alegria do mundo, não me canso de falar disso, porque isso salva casamento, gente. Antes de você separar, antes de você tomar uma decisão de separação, vai se conhecer, vai olhar para a sua relação numa constelação familiar. Não tenta salvar a sua constelação, não é, o seu casamento, não é isso. Mas você vai usar aquilo que está acontecendo com você para adquirir um aprendizado sobre você e sobre o homem que você escolheu. Porque se você não tiver o aprendizado, enquanto você não aprender essa lição, você vai para o próximo capítulo da sua vida com essa tarefa em haver. E isso vai trazer prejuízos para você e para os filhos também. Por que os filhos? Porque o que os pais não resolvem, os filhos vão ter que resolver. Não deixa conta para os seus filhos. Resolva tudo. Eu, quando comecei a fazer constelação familiar, eu fui resolver minha vida com todos os ex. Encontrei um por um, pedi perdão, falei que ele era importante, que ele foi o primeiro, o outro foi o segundo, né? Os que eu fiz, os que eu deixei e abandonei, assim, sem honra. Fui atrás, perguntar se estava bem, falei que ele era importante, pedi desculpa. Eu precisei fazer isso, porque eu não posso falar isso aqui para você sem eu ter agido aqui, na minha carne. Sem a minha carne e a minha alma terem passado pelo processo. Por isso que eu falo com autoridade sobre isso, do que eu vivenciei na minha vida e o que eu vivo isso nos atendimentos que eu faço. Uma outra questão que é bastante importante. A gente precisa olhar para a questão da sexualidade sob o aspecto do sagrado feminino agora, né? Esse não é um assunto de quinta, mas é preciso falar. 2 séculos atrás, gente, não é tão longe, são 200 anos, uma média de 3 gerações para trás. 200 anos, 3 gerações atrás. As nossas tataravós eram estupradas. Normalmente.
Nenhuma mulher era respeitada, a não ser aquela que fosse realmente casada e que o marido a protegesse. E isso faz com que a gente tenha dores no nosso feminino. As pessoas costumavam passar pela guerra, né, pelo sofrimento, pela fome, elas costumavam passar pela morte, pelos assassinatos, as pessoas morriam de doença, mas a dor de um estupro, tanto para o homem, para a alma do homem, quanto para a alma da mulher, são processos difíceis de curar. E aquilo se mantinha em sigilo, se mantinha em segredo antigamente. E por ser segredo antigamente, ninguém sabia que aquela mulher sofria, ela sofria calada. Então, muitas vezes, o que você está vivendo na sua sexualidade hoje, você não está vivendo o que ela é realmente, você está vivendo as dores das suas ancestrais ou dos seus ancestrais. Muitas vezes os homens que têm problemas com a sexualidade deles, os homens que não respeitam a mulher, que ainda veem a mulher como um objeto sexual, e gente, isso é mais comum que se imagina. O que é um homem que vê uma mulher como objeto sexual? É aquele que prostitui ela? Não. É aquele cara que diz, eu transo com você, mas eu não quero nada com você. Isso é uma manutenção do estupro. Eu quero me divertir com você, eu quero ter uma intimidade sexual com você, mas eu não quero te conhecer. Isso é um estupro. Percebe que num outro nível isso é um estupro? E os homens que são descendentes também dos antigos estupradores podem estar tendo esse tipo de comportamento. Uma outra consequência desta violação que acontecia no passado da sexualidade é os homens que não têm aquela potência máxima sexual. Eles continuaram meninos porque houve muitos problemas lá atrás. Infertilidade do homem pode estar relacionado aos estupradores do sistema familiar. E nem sempre eram homens violentos, às vezes homens de dentro de casa, né, que abusavam das filhas, das netas. Um bisneto, um tataraneto pode ter infertilidade porque está conectado aos seus antepassados que eram agressores. A própria dificuldade masculina, né, de relação, também isso, de ereção, de ejaculação, isso é muito comum. Na constelação familiar isso aparece. É um homem que não desenvolveu a sua masculinidade saudável, ele ficou preso no menino dele. Quantas vezes esse homem não escutou do pai dele? Você tem que ser macho, você tem que ser homem, né? Quantos homens, meninos, eram colocados nos prostíbulos para saber como era uma relação sexual? Vocês acham que isso não agride a masculinidade do homem? Você acha que isso não tem consequências? Tem. É como devorar, né, um outro ser humano. E às vezes a alma desse pai, desse avô, não compactuou com aquilo que o bisavô fez ele fazer. E os descendentes adoecem a sua sexualidade. E daí eles têm problemas de ereção, têm problema de ejaculação precoce, tem vários outros problemas. Vários outros problemas. Tem homens que têm problemas biológicos e físicos. O que aconteceu na sexualidade desses ancestrais? Como os ancestrais trabalhavam isso? Tinha honra à mulher? Tinha honra ao casal? Será que algum homem não foi estuprado lá atrás? Porque isso também acontece. Será que ele, quando menino, não foi abusado também? Pode ser, gente. E como eu, mulher, lido com isso? Até o momento que eu consegui conversar, até o momento que eu consegui com muito jeito falar, porque isso é uma ferida difícil. Quando entra na questão da sexualidade do casal, isso é muito difícil de se conversar. Precisa ter muito jeito, precisa ter muito respeito, né? Muito carinho com o outro. E se não tiver jeito, você pode com muita leveza dizer, olha, isso está prejudicando nossa relação, você precisa se tratar, porque isso está acabando com a nossa relação.
Casamento é um momento do casal ter intimidade, é o momento do casal se abastecer, né? Hoje se entende a sexualidade só como prazer. Não, não é isso. A sexualidade vai muito além, é um momento de conexão de marido e mulher, né? Isso é muito sério. Com jeito, com conversa, se resolve. E eu falo para a mulher que está com problema com o parceiro nisso, como está o seu feminino, como está a sua sexualidade, quantos traumas, quantas travas você tem, quantas crenças, talvez até religiosas, que você tem. Sexualidade é algo espiritual, mas não é pecado. Entende? Mas às vezes as meninas, as mulheres, acham que dentro de uma relação sexual casada elas estão pecando, porque isso está embutido na cabeça delas. Tem que trabalhar, gente, tem que se conhecer. Qual a informação que seu parceiro está trazendo em relação a isso? Né? Essa dificuldade para você. E a mulher que vai equilibrando mesmo. Então, eu sempre digo para a mulher, cuida você primeiro. Olha para você. Depois que você olhar para você, se não teve jeito, aí é um problema dele. Aí ele vai ter que olhar mesmo, né? Porque a mulher, muitas vezes, ela já consegue, mudando a postura dela, ela já aciona no marido alguma coisa. Uma outra situação para o casamento fluir, né? Comunicação. Comunicação, gente. Comunicação com vulnerabilidade. O que é a vulnerabilidade? Eu falar como eu estou me sentindo. Eu não vou acusar o outro, eu não vou julgar o outro. Eu vou dizer como eu estou me sentindo. Ninguém nesse mundo, diante de uma pessoa vulnerável, não tem empatia. Você, em todas as relações, seja vulnerável, não acuse. Vulnerabilidade não é acusação. Vulnerabilidade é dizer, eu tô chateada, eu preciso olhar, que a gente olhe para isso, eu preciso que você me ajude a resolver isso, eu tô sentindo isso é verdade o que eu tô sentindo? Fala do fundo da sua alma. Não queira ser forte, não queira bancar o orgulho, não queira bancar que tá tudo bem, porque não tá. Quanto mais você é vulnerável, mais proximidade e intimidade o casal tem. É assim que funciona. Quanto mais arrogância, mais orgulho, mais separação. Por que que os casais se desconectam? Um fez um machucadinho pro outro, né? Esse aqui falou pra... Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Vamos pegar. A Mariazinha fez alguma coisa que desagradou o Joãozinho. O Joãozinho fica bicudo, vira de costas. Mariazinha tenta ir atrás dele, ele não recua. Ele não dá o braço a torcer e continua emburrado com uma criança ferida. Ela vira de costas. O que cria entre os dois? Espaço vazio, uma bolha de ar aqui dentro. Passa um tempo, a bolha murcha, eles se aproximam. Daqui a pouco, o Joãozinho desconta na Mariazinha alguma coisa, mas com a raiva, com o coração pesado, com o coração machucado. Não falou, não resolveu a primeira ação. Desconta nela. Mariazinha se afasta e vira também de costas. Continuam os dois de costas. E eles vão caminhando na vida assim, ó. Às vezes se junta de costa, mas não se olha de frente. Não se enxerga. Não baixa as armas e diz, eu preciso de você. Eu não tô legal, tá ruim assim. Vamos conversar. A comunicação, gente, cria intimidade. A relação sexual precisa de distanciamento, precisa de um charme, precisa de não de segredos. Não faça jamais ciúmes pro seu parceiro, não provoque isso é desumano. Mas a intimidade sexual precisa de um certo afastamento para ter esse desejo novamente, né? Para ter a conquista, a gente tem que estar sempre estimulando a conquista de um lado para o outro. Um conquista, dele recua, o outro conquista e recua. Mas só essa conquista e recuo não resolve a sexualidade. Porque o peso da mágoa, da mala da mágoa, atrapalha toda essa conexão magnética. Então precisa virar os dois de frente,
abaixar a cabeça um para o outro, igualmente dizer: a gente precisa falar, me desculpe se eu te ofendi, mas eu não tô bem, eu não tô legal, tá acontecendo tal coisa comigo. Essa conversa faz o encaixe perfeito. É o encaixe perfeito. Se tem amor, faz o encaixe perfeito. Aí cada um se distancia um pouquinho, mas não perde o olho um do outro. Se distancia um pouquinho, cada um cuida um pouquinho da sua vida. Cria todo esse jogo de sedução, a mulher no feminino, o homem no masculino, a mulher validando o homem na sua masculinidade e ela ficando no lugar de mulher, que é aquele feminino que acolhe, o feminino que transforma a energia da casa em algo acolhedor, em algo amoroso, num espaço de paz e descanso, harmonia. Você que é mulher, está transformando seu espaço sagrado aí num lugar de harmonia? Ou sua casa é um pé de guerra? Ou sua casa é um pé de conflito? Ou a sua casa é um pé de reclamação? Uai, gente, que homem que quer ficar em casa? Não fica, ele não quer voltar para casa. Nem os filhos querem ficar perto de uma mulher que não consegue promover a harmonia do lar, né? Para isso serve a sabedoria, para isso serve o feminino e para isso serve a sua sexualidade. Sexualidade não é só para ter relação sexual, é para ter força, ancoramento, entende? Ancoramento na sua energia feminina. E é isso que faz a gente produzir no trabalho, é isso que faz a gente ser amável, é isso que faz a gente ser feliz. Não é dinheiro, não é poder, entendeu? Não é um parceiro rico, nada disso. É você na sua postura, no seu lugar. Aí o casamento flui. Aí volta a fluir. Uma outra questão, eu vou pegar no pé. Ellen, eu tive uma relação extraconjugal. Mas foi um casinho só. Não resisti. E passou um tempo, acabou. E agora eu não consigo mais ficar bem com meu marido. Você colocou um homem, mais uma energia de um masculino entre vocês dois. E o mesmo com o homem que colocou uma mulher. Isso é bem difícil, porque assim, ao invés de estarem a energia, a dança da energia dos dois aqui, o que vai acontecer? Tem um negoção aqui no meio de ferro. Isso aqui rompe, pode passar tempo, pode passar o que for que rompe. Como é que eu resolvo isso, Ellen? Eu vou fazer uma sessão de constelação, de Theta Healing, ou eu vou sentar com esse homem, vou pedir para ele ficar com o que é dele, para eu ficar com o que é meu, e vou voltar a me conectar com meu parceiro energeticamente, espiritualmente, emocionalmente e sexualmente. Um casamento para fluir bem precisa de várias conexões, espiritual, emocional. O que é emocional? Eu combino com ele, emocionalmente. Intelectual, porque eu preciso ter o mesmo nível de pensamento que o meu parceiro. Se meu parceiro tem pensamentos, inteligências muito diferentes da minha, também desconecta. Energética e sexual. Eu falei espiritual, né? A espiritual qual é? É que os dois vão crescer juntos, né? Os dois estão unidos para que eles aprimorem a alma deles juntos. Então, se entra uma outra pessoa, gente, até consertar essas 5 coisas aqui, é muito tempo, é muito difícil. Estão entendendo? Então, antes de você... eu sei que a tentação, às vezes, né, acontece, a carência acontece, às vezes seu marido não tá tão forte, né, masculino. Aproveita isso para você se autoconhecer, para descobrir o que tem por trás. É muito sério e pode realmente melhorar seu casamento. Ixi, eu falei demais. Vamos fazer um exercício sistêmico, rapidinho. Vocês vão olhar para o seu parceiro aí, e você, mulher, você, homem, vai olhar para sua parceira, para o seu namorado, para o seu paquera, sem falar alto, né? Só olha para ele
e na sua alma você diz assim: eu o aceito agora como marido. Só diz isso. E o homem diz para a mulher: eu a aceito agora como mulher. Você que é namorada, diz para o seu parceiro: eu o aceito como namorado. E quando eu o aceito, eu estou dizendo que eu aceito o jeito dele como ele é, eu aceito o pai e a mãe dele, e eu aceito todo o modelo de cultura e de crenças que vem dele. Eu não quero mudar meu parceiro. Então, quando você não consegue ainda ter consciência de tudo isso, você só olha para ele e fala: eu aceito você como meu marido. Não precisa falar, só olha e sente esses efeitos das palavras. Conforme o tempo vai passando, você vai conseguir aceitar ele da forma que ele é. O maior erro das mulheres é querer mudar o marido. Você se coloca no lugar de mãe, aí perde conexão sexual. O homem não vai se interessar pela mãe dele, ele quer a mulher. Quando o homem é hostilizado pela esposa, ele lembra a correção da mãe. Ele lembra aquela mãe chata, briguenta, que corrigia ele. Ele lembra do limite que a mãe dava. Ele aciona a memória da criança dele pirracenta, da criança dele provocativa com a mãe, da criança que precisava ser corrigida. E ele vai para a infância dele. E você quer um marido infantil ou você quer um marido na sua maior potência masculina? Saiba falar, saiba interpelar, não acusar nem julgar. Interpelar o que é? Eu falo do que eu estou sentindo, sem raiva no meu coração, sem endurecer meu coração. Eu digo o que eu estou sentindo e digo: eu gostaria que você não fizesse isso, porque isso me faz sentir muito mal. Você não diz para ele que está errado, mas você diz que isso te faz sentir muito mal. E assim você começa a comunicar melhor os seus sentimentos de uma forma respeitosa, vulnerável, para aumentar a conexão do casal. Quero saber se vocês têm alguma dúvida. Recapitulando, mulheres, se conectem às suas antepassadas, pedem força para elas. Homens, precisam honrar os homens das suas famílias, dos seus antepassados, para ter mais energia masculina. Tem muita coisa para ir corrigindo desse cano aqui, ó, quando as coisas estão falhando, gente. Não adianta só assistir vídeo de como fazer pompoarismo. Você pode ser a melhor pompoarista do mundo. Se você não curar sua alma, o que adoeceu ela, a sua relação não melhora. Você pode comprar a melhor lingerie do mundo. Você pode sim colocar cílios, fazer plástica, colocar seios. É até perigoso, porque às vezes seu parceiro pode rejeitar você. Isso vai doer mais. Existem ainda aqueles homens, isso é muito comum, né? Os homens machistas, vinculados ainda ao modelo patriarcal, que veem a mulher sim como objeto. E às vezes ele desconecta de você por conta das crenças dele. Mas por que você aceitou um homem machista assim, né? Um homem pesado desse. E a mulher tem que ir ensinando, falando: olha, assim não é legal, né? Assim tá desrespeitoso. Porque às vezes ele não sabe que é assim. E se o homem, ele é um masculino, que é muito comum, às vezes os meninos têm tantas dores, eles foram tão machucados na infância, machucados pelo pai, pelo abandono do pai, pelo abandono da mãe, que ele se torna narcisista. Uma defesa do homem é ser narcisista. Então ele quer se aparecer a todo momento. É um homem também incapaz de amar uma mulher, porque ele pensa só nele. Ele pensa no prazer dele, ele pensa nas necessidades dele. Ele não faz esse equilíbrio de dar e receber da mulher, ser o porto seguro dele, o acolhimento dele, e ele fazer a proteção e a segurança. Um homem que
que é narcísico, ele pensa o tempo todo como se sobressair, como estar acima da mulher. E isso é inconsciente, gente. É bem desafiador. Então, corrigir relações através das constelações é um caminho de aprendizado, é um caminho de evolução. Para você que tem vontade de estudar, eu peço para você comprar esse livro, não deve custar nem R$40, R$50, para que o amor dê certo. Tem várias relações de casamento aqui, né? Vários problemas de casamento, que o Bert só constelava casal. E eu abri numa página aqui, e a gente aprende bastante. Eu abri numa página aqui que ele diz assim, ó, eu vou ler 2 parágrafozinhos. O relacionamento de casal é o caminho natural da vida. A infância e a juventude são orientadas para esse casamento. Porque se a gente não casar, a gente não dá sequência à vida, nós não vamos ter filhos, né? E a gente precisa manter a humanidade. Por isso, a maioria dos filmes e romances termina exatamente quando o relacionamento tem êxito. Todo o resto acontece por si mesmo. Um casamento bem-sucedido, a família ganha mais dinheiro, as pessoas ficam felizes, os filhos chegam, a casa se torna nova, compra carro novo, compra casa nova, ganha cachorro. Tudo flui. Nós somos orientados pela alma ao relacionamento de casal. Ele é o grande sonho e a verdadeira plenitude da vida humana. Você só se sente pleno como mulher e como homem quando você tem família. Me desculpa, mas quando a gente tá, nos percalços, a gente não sente essa plenitude. Para de brigar com seu marido que tá aí, se livrar dele vai te trazer mais dores. O estado de plenitude é a família fluindo. É o cano fluindo. Isso faz a alma sentir plenitude. Por isso que a gente entra num relacionamento com tantas expectativas e esperamos sentir-nos antes incompletos e imperfeitos, por meio dele nos tornemos perfeitos e incompletos. Entretanto, sabemos que o relacionamento encontra obstáculos em seu caminho. Isso não é de admirar, pois onde quer que a gente observe a vida, ela se impõe contra resistências e tem de defender-se contra elas. O relacionamento não é exceção, por isso ele exige uma contínua adaptação ao que é novo. Vai se adaptando, flexibilizando, comunicando, criando situações novas. Você se casou há 10 anos, o homem que está do seu lado não é o mesmo de quando você se casou. Eu já vi gente falando assim, meu marido quando eu casei era assim, você está igual há 10 anos? Como você era há 10 anos? Se você mudou, pensa seu marido. Pensa. Eu, depois com o processo de autoconhecimento, eu mudei muito. A gente já muda naturalmente. Mas é bom que se a gente mudasse para melhor. Eu sou uma pessoa completamente diferente do que eu era antes. As pessoas mudam. Às vezes nem eu falo, nossa, agora eu acho que eu tô na minha essência. Então as pessoas vão mudando naturalmente. As crianças mudam. Olhe para seus filhos, eles vão ficando diferentes. Cada vez que meus filhos, quando a mais velha e o caçula começaram a namorar, só de entrar uma nova energia neles, que é no corpo deles, com o namorado, que você beija, troca energia, eles já ficaram diferentes. Pensa num casamento com o passar dos anos, com novos trabalhos, com novas relações de amizade, a gente vai mudando, a gente vai aprendendo coisas diferentes. E a própria maturidade vai trazendo situações diferentes, os hormônios vão mudando. Abra-se ao novo com seu parceiro e com a sua parceira sempre. Queria agradecer, se deixar eu falo mais, eu esqueço. E aguardo vocês, para que o amor dê certo. Obrigada, viu, Marlene? Obrigada, Ju. As lives de quinta-feira, eu vou tirar todos os tipos de dúvida. Então, me mandem as perguntas, tá? Para as lives, quando eu abro a caixinha do Instagram.
é mais fácil de eu responder. Teve uma pergunta lá sobre a lua. Quem sentiu cansaço hoje, fadiga, é normal? É normal, porque a lua cheia é como se a gente estivesse de ressaca dela. Vocês estão sentindo essa ressaca? Como se tivesse assim, um esgotamento. Essa ressaca para quem tem conexão com todo o seu corpo e com as emoções, é porque ontem estava muito intenso, né? De bom, de ruim. Então, faz aquele estardalhaço no seu corpo, no dia seguinte você tá ressaqueado. Então, dá moleza, dá cansaço e tem que seguir a vontade do corpo. Para finalizar, gente, uma coisa que eu quero deixar uma dica para as mulheres aqui, para as minhas alunas principalmente. Infelizmente, obrigada, Elaine. Tem perguntas mais, amor? Infelizmente, os homens só tomam atitude, vou repetir isso de novo, quando você se posiciona. Mas não deixa seu coração se endurecer. Na hora de dar limite, na hora de impor um fim de um ciclo que você não quer mais, não estou dizendo para você acabar com sua relação. Impor o fim do ciclo é dizer, eu não quero mais essa dinâmica que nós estamos vivendo. Eu já tentei fazer, percebo que você não está interessado em evoluir nessa questão, mas aqui eu cheguei no meu ponto final. Você precisa decidir o que você quer, porque eu não estou mais disponível para esta dinâmica. E recua. Se posiciona, recua. Recua, recua, recua. É um recuo de alma, não é de emburrar, não é de embravejar. Eu sei que é difícil, gente, mas é possível. É possível. E eu vejo que os homens, eles tomam atitude quando eles estão à beira de perder. E se a gente tiver essa atitude sábia de recuar, de conversar, não vai chegar à beira do precipício. Ellen, meu marido não conversa. Aí fica um pouco mais difícil, porque ele precisa olhar para as dores dele também. Ele precisa. Homens tomam atitude quando estão doentes, com doenças graves, não só qualquer doença grave, ou quando ele está perdendo a esposa e os filhos. Se você fez tudo que estava ao seu alcance, se você já se trabalhou, se você já curou suas feridas, e mesmo assim ele não tomou atitude, pode ser sim que você avalie para o fim dessa relação. Ninguém veio no mundo para viver sozinho dentro de uma relação. A pior solidão que existe é a solidão acompanhada. Mas eu digo, tente de todas as formas primeiro. Cumpra o seu papel, cumpra a sua missão de ser esposa. Se você cumpriu tudo, se você evoluiu o que você tinha que evoluir dentro desse relacionamento e sua alma está exausta, você deixa com ele o que é dele e vai seguir seu caminho com muito respeito, com muita honra e com muito diálogo antes. Muito diálogo. Porque se você não curou, você não aprendeu a tarefa, toda essa conta negativa, essas notas negativas vão para a próxima relação ou vão para os seus filhos. Então tente de tudo. Não deixe essa conta para os filhos. Eu falo que eu fiz constelação familiar para não deixar as minhas cagadas para os meus filhos responderem. Isso é a maior dor que existe para uma mãe e para um pai. Cuide de todas as suas feridas. Resolva todas elas. Nunca coloque seus filhos no meio da sua relação. Nunca fale para os seus filhos sobre os problemas com seu parceiro. Nunca fale para os seus filhos sobre a sua sexualidade. O que há entre homem e mulher é sagrado. Filhos vêm depois. O casal sempre tem precedência. O casal é prioridade. Casal andando bem, os filhos estão bem. 9h13, 22h13, eu falei quase 70 minutos. Um beijo para vocês, espero ter contribuído, espero que essas sementes, desse conhecimento de Bert Hellinger brote no seu coração, traga luz para você. Convide pessoas para ouvirem isso, eu faço isso de coração, porque isso trouxe solução para a minha vida e para a vida dos meus filhos. E isso para mim é uma grande satisfação.
né? Convide mais pessoas toda terça e quinta, toda segunda e quinta eu estou aqui. Segunda tem as sagradas, né? Que a gente adora, né? As alunas aqui. Quinta é papo retão de constelação mesmo. Tá bom, meus amores? Um beijo, fiquem com Deus. Elaine, seja sempre bem-vinda. Carila, Marlene, minhas alunas lindas. Um beijo pra vocês. Nancy, ó, a gente se vê. Tchau, tchau.